Se eu pudesse te contar apenas uma coisa sobre realização pessoal, seria exatamente isso. Existe uma força dentro de cada um de nós que tenta impedir qualquer progresso que a gente queira fazer. O autor Steven Pressfield deu um nome para essa força. Ele a chama de resistência. E eu sinto essa força todos os dias da minha vida. Mas ao longo do tempo eu também aprendi uma verdade que me libertou. Eu posso vencê-la. E no momento em que eu faço isso, eu me torno um profissional. Hoje eu quero te mostrar, usando a minha própria experiência e os ensinamentos do Pressfield, como eu faço para superar essa força todos os dias e como você pode fazer o mesmo. Porque o segredo para tirar seus projetos do papel e alcançar seus maiores objetivos está em entender esse inimigo interno e aprender a derrotá-lo de forma consistente. Toda vez que eu vou começar um projeto novo, seja escrever o roteiro para um vídeo como este, gravar ou até mesmo sentar para estudar algo importante, eu percebo uma força interna tentando me sabotar. É quase como uma segunda voz na minha cabeça. Às vezes, ela se manifesta como procrastinação, aquela vontade incontrolável de deixar para depois. Outras vezes, ela vem disfarçada de perfeccionismo, me convencendo de que eu não posso começar até que tudo esteja perfeito. E na maioria das vezes, o que está por trás de tudo isso é o medo. Medo de não ser bom o bastante, medo do que os outros vão pensar, medo de falhar. Pressfield explica que isso é a resistência em ação. E eu sei exatamente como ela se parece no meu dia a dia. É aquela voz que sussurra: faz isso mais tarde. Ainda não está perfeito. Ninguém vai se importar com isso mesmo. Por muito tempo, essa voz me paralisou. Eu acreditava nela. Mas hoje, eu aprendi a enxergar a resistência de uma forma completamente diferente. Hoje, eu a vejo como um sinal. Se a resistência apareceu, é porque eu estou no caminho certo. É porque o projeto que eu estou prestes a começar é importante para o meu crescimento. A resistência não ataca tarefas fáceis ou sem importância. Ela só aparece quando estamos prestes a subir de nível. Houve um momento decisivo na minha vida em que eu olhei para o meu trabalho, para os meus projetos e percebi que eu estava vivendo como um amador. Eu só trabalhava quando me sentia inspirado. Eu começava as coisas e parava no meio do caminho. Eu me deixava levar por qualquer distração. Uma notificação no celular, um vídeo aleatório na internet, qualquer coisa era mais urgente do que o meu próprio trabalho. Pressfield descreve esse comportamento amador perfeitamente em seu livro, e foi como se ele estivesse falando diretamente comigo. Foi aí que eu tomei uma decisão, uma virada de chave mental. Eu decidi me tornar um profissional. Mas o que isso significa na prática? O que um profissional faz que um amador não faz? Um profissional aparece para trabalhar todos os dias, sem exceção. Ele trabalha com ou sem motivação. Ele não espera a inspiração chegar. Ele a busca através da ação. Ele encara o trabalho como um compromisso sério, não como um estado de espírito passageiro. Ele tem disciplina e quando eu finalmente internalizei essa mentalidade, tudo mudou. Minha vida mudou. E a qualidade e a quantidade do meu trabalho mudaram junto. Deixei de ser refém das minhas emoções e passei a ser o comandante das minhas ações. Então, como eu aplico essa mentalidade de virar profissional no meu dia a dia? Eu não deixei isso apenas no campo das ideias. Eu criei um processo prático, inspirado diretamente nos ensinamentos de Pressfield, e funciona assim. Primeiro, eu tenho um horário fixo para trabalhar nas minhas tarefas mais importantes, não importa se eu estou com vontade ou não. Às 9 da manhã, eu sento na minha cadeira e começo. O compromisso é com o horário.
não com a minha disposição. Segundo, eu defino metas pequenas e realistas. Às vezes, a meta é trabalhar focado por apenas 30 minutos. Em outros dias, pode ser por 1 ou 2 horas. O importante não é a duração, mas sim não quebrar o compromisso que eu fiz comigo mesmo. Terceiro, eu trato meu trabalho como um contrato. Se eu me comprometi a escrever 1000 palavras, eu vou escrever 1000 palavras. Compromisso é compromisso. E eu não negocio com a resistência. Quarto, eu aceito falhar. Eu entendi que o erro faz parte do processo de criar qualquer coisa que valha a pena. Um erro não é um motivo para desistir. É uma oportunidade de aprender e ajustar o curso. Quinto, e talvez o mais importante, eu termino o que começo. Mesmo que o resultado não saia perfeito, eu fecho o ciclo. Um projeto finalizado, mesmo que imperfeito, é infinitamente melhor do que um projeto perfeito que nunca foi concluído. E por fim, no final de cada semana, eu reviso o que funcionou e o que não funcionou. Eu ajusto minha rotina, melhoro meu processo e sigo em frente. Esse é o meu ritual profissional. É o que me mantém no caminho, dia após dia. Presfiel ensina algo muito simples, mas poderoso. O trabalho de verdade é feito em fases. E eu aplico isso para tirar meus projetos do papel, seja um vídeo, um texto ou qualquer outra coisa. Primeiro, eu começo com um rascunho feio, rápido, imperfeito, sem julgamento. O único objetivo é colocar as ideias no papel da forma mais bruta possível. Nessa fase, a resistência grita, mas eu a ignoro. Depois, com o rascunho pronto, eu faço a primeira versão completa. Eu organizo as ideias, melhoro a estrutura, tento deixar o trabalho mais coeso. Então, vem a fase da edição. E aqui eu edito sem dó. Eu corto o que não funciona, reescrevo o que está fraco e lapido o material até ele ficar o melhor possível dentro do prazo que eu tenho. E por fim, a etapa mais assustadora, eu publico o vídeo, envio o texto, apresento o projeto, mesmo que eu esteja tremendo de medo da reação das pessoas. O segredo é exatamente este. Eu não deixo a resistência dirigir o processo. Eu deixo o trabalho me conduzir. Eu confio nas etapas. Quando eu finalmente fiz a transição da mentalidade amadora para profissional, tudo começou a se encaixar de uma forma quase mágica. Primeiro, eu me tornei muito mais consistente. Aquela montanha-russa de produtividade, com picos de inspiração e longos vales de inércia, simplesmente desapareceu. Eu parei de depender da sorte ou da musa da inspiração. Eu aprendi a confiar mais no processo do que no resultado final. Isso tirou um peso enorme das minhas costas. O meu trabalho não era mais ser genial, mas sim sentar e fazer o trabalho. A genialidade às vezes aparece como consequência disso. Como resultado, eu comecei a entregar muito mais e com uma qualidade muito superior. É uma matemática simples. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E é engraçado, porque quando eu virei profissional, a minha ansiedade diminuiu drasticamente, porque eu parei de negociar comigo mesmo todos os dias. A decisão já estava tomada. A hora de trabalhar era a hora de trabalhar. Fim de papo. Se você está aí, ouvindo tudo isso, e quer começar a aplicar essa mentalidade na sua vida, faça exatamente o que eu faria se estivesse começando do zero hoje. É um plano simples, direto e profissional. Primeiro, escolha uma única tarefa que seja realmente importante para você. Pode ser escrever o primeiro capítulo do seu livro, começar aquele curso online ou planejar seu novo negócio. Segundo,
Bloqueie 45 minutos no seu calendário de amanhã. Apenas 45 minutos. É um tempo curto, o suficiente para não ser intimidador, mas longo o suficiente para gerar progresso. Terceiro, durante esses 45 minutos, desligue todas as notificações. Coloque o celular no modo avião. Feche as abas do navegador, avise as pessoas que você não estará disponível. Crie uma fortaleza contra as distrações. E quarto, quando o alarme tocar Sensei, respire fundo, abra o arquivo e simplesmente comece. Não pense no resultado final. Não pense se vai ficar bom ou ruim. Apenas comece. Só isso. Simples, direto e profissional. Steven Pressfield diz algo poderoso, que eu carrego comigo todos os dias. O trabalho cura o medo. E eu posso te garantir que isso é a mais pura verdade. Cada vez que eu sento para trabalhar, mesmo com medo, a ação de fazer o trabalho dissolve a ansiedade e a dúvida. A resistência perde a força quando você está ocupado trabalhando. E eu te faço um convite. Se você aplicar essa mentalidade, começando com esses 45 minutos diários, por apenas 30 dias, eu prometo uma coisa: você não vai mais se reconhecer, no melhor sentido possível. Você vai se transformar em alguém que cumpre o que promete, que tira projetos do papel e que constrói dia após dia a vida que realmente deseja. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal para mais conteúdo como este. A gente se vê no próximo.